até o sol é brasileiro. Foi o arquiteto Manuel da Arruda quem planejou o núcleo primitivo de Salvador, a cidade-fortaleza com 7 ruas originais. Mas foi Luiz Dias quem executou as obras. O arquiteto veio com Tomé de Souza e em 2 anos deu por concluída sua missão. As técnicas e materiais de construção usados na primitiva cidade não resistiram ao tempo. Mas já no século XVII, a arquitetura de influência mediterrânea se insinua nas construções de caráter militar e religioso. Há traços marcantes da arquitetura espanhola em edifícios públicos, como as câmaras de vereadores de Salvador e Nazaré das Farinhas. No Recôncavo, percebe-se a influência portuguesa nos antigos engenhos. Mas é o Castelo da Torre, em Praia do Forte, a mais antiga construção, ainda de pé, da arquitetura colonial brasileira. Já as primitivas igrejas foram reconstruídas diversas vezes, adquirindo a sua feição atual no século XVIII, quando prevalecia a influência barroca tão marcante em Minas Gerais. O ciclo do ouro trouxe decisiva contribuição no acabamento de igrejas no Rio de Janeiro, Ouro Preto e também em Salvador. Cometa visto da Terra, eclipses quase simultâneos de Sol e Lua, peixes aparecem mortos na praia e a população os come. Imaginava-se que esses fatos eram responsáveis pela terrível epidemia de febre amarela que abalou o Brasil no fim do século XVII. Na verdade, a doença veio da ilha de São Tomé para Recife a bordo de um navio negreiro. Se espalhou pelo Rio de Janeiro e Bahia. No Recôncavo, dizimou populações e as precárias condições de higiene dos escravos agravaram ainda mais a epidemia. Morriam 200 pessoas por dia. No desespero, a população mandou buscar a imagem de São Francisco Xavier e organizou uma procissão. A doença recuou e, desde então, o santo foi eleito padroeiro oficial de Salvador. A febre reapareceu em meados do século XIX. Logo depois, o cólera morbus fez terríveis estragos na capital, em Cachoeira e principalmente em Santo Amaro. Esse flagelo correu o Brasil e aqui vitimou cerca de 1/4 da população. Os ecos da Revolução Francesa, com seus ideais de liberdade, fraternidade e igualdade, e a consequente queda da monarquia, despertaram no Brasil sentimentos contrários ao regime. 6 anos depois de Tiradentes ser enforcado, a Inconfidência surgia na Bahia com a Revolução dos Alfaiates. Em agosto de 1798, estes papéis fixados em pontos estratégicos anunciavam a revolta. A prontação da coroa impediu a revolução em curso. Muitos foram presos, outros banidos da Bahia e 4 foram enforcados e esquartejados. Os mulatos e pobres, alfaiates e soldados condenados foram conduzidos pela tropa até a Forca da Piedade. Os sinos das igrejas badalavam sem parar, enquanto o sacrifício era feito à vista de todos. A Inconfidência baiana, diferente da mineira, que era uma iniciativa das elites, representava a primeira reação popular no Brasil contra o colonialismo. Na Semana Santa de 1817, a Revolução Constitucionalista explode em Recife. É instalado o governo provisório e hasteada a bandeira republicana, símbolo das ideias liberais. No Rio de Janeiro, franceses presos confessam o plano de raptar Napoleão na ilha de Santa Helena com tropas da República Pernambucana. A revolução se expande pelas províncias até ser reprimida pelo governo. Mais de 100 presos são repatriados para os cárceres da Bahia. O líder da revolução, Padre Roma, foge e chega ao Porto da Barra numa barcaça de cocos. Denunciado por um pescador, é preso e 3 dias depois, fuzilado no Campo da Pólvora, junto com o Frei Miguelinho e outros revolucionários. Este campo, que um dia foi depósito de pólvora e cemitério de escravos indigentes, também foi dos mártires. Este nome prevaleceu até meados do século XX. Aqui foi fuzilado o Padre Roma, hoje mártir da Revolução Constitucionalista.
Desde 1700 já se sabia da existência de ouro e pedras preciosas na Chapada Diamantina. Mas a coroa estava mais interessada no ouro de Minas Gerais. Temia que os baianos deixassem as plantações de cana e fumo para tentar a sorte grande. A descoberta de diamantes no leito do rio Mucugê no século seguinte atraiu milhares de garimpeiros. Homens ricos da capital se transferem para a Chapada. Nascem então as cidades de Lençóis, Andaraí e Palmeiras, onde a riqueza se manifesta em imponentes sobrados e prédios públicos. As pedras chamam a atenção do mundo. Obras como o Canal do Panamá e o metrô de Londres são escavadas com metais da região. A fábrica da Ford em Detroit consumia até 10 mil quilates de pedras da Chapada para polir peças de carro. Mas a descoberta das minas da África, além da necessidade de preservar a natureza e o tombamento da região como patrimônio natural do Brasil, pôs fim ao ciclo do diamante. As tropas de Napoleão Bonaparte já estavam a 20 léguas de Lisboa, quando a família real embarcou para o Brasil. O imperador queria conquistar Portugal, como fez com outras nações europeias, tentando isolar a Inglaterra. 18 mil pessoas embarcaram com Dom João VI. A maioria seguiu para o Rio de Janeiro, enquanto o príncipe e sua comitiva aportavam na Bahia. A família real chegou em pleno verão e ficou hospedada no Palácio dos Governadores. Em sua curta estadia, Dom João assina o decreto abrindo os portos ao comércio exterior e autoriza a criação da Faculdade de Medicina. A vinda da família real ao Brasil foi um acontecimento inédito em toda a história do mundo. Uma corte e todo o funcionalismo público se transferia para outro país. A Câmara de Vereadores queria que o príncipe regente ficasse na Bahia, mas ele havia decidido morar na capital. Ao chegar no Rio de Janeiro, a coroa requisita os sobrados da população para instalar a grande comitiva, desenhando as iniciais de Príncipe Regente nas portas das casas. O povo, irritado de início por ser desalojado, usufruía mais tarde dos benefícios de ter um rei no seu convívio. Enquanto no sul do país a independência se consolidou sem resistência militar, na Bahia ela aconteceu com sangue e muita luta. Desde fevereiro de 1822, quando Madeira de Melo atacou os quartéis e o convento da Lapa, matando a freira Joana Angélica, até 2 de julho do ano seguinte, quando se retirou com suas tropas para Lisboa. A resistência começou em São Francisco do Conde e Santo Amaro, no Recôncavo. Mas foi aqui, na Praça de Cachoeira, que Dom Pedro foi aclamado pelo povo como regente do Brasil. Nesta Câmara foi instalado o governo provisório, até a vitória final, em 2 de julho. Após a proclamação em Cachoeira, houve sangrentos combates no município, que se estenderam a todo o Recôncavo. Na ponta do funil, as tropas portuguesas vindas de Itaparica tentaram furar o bloqueio, sendo rechaçadas pela flotilha de João das Botas. Na foz do rio Paraguaçu, nova derrota de Madeira de Melo. Na capital aconteceram grandes batalhas, como a de Pirajá, mas foi a resistência do Recôncavo que consolidou a independência.